Eu assisto Live TV PG, você sabe por quê. Quando a lâmpada se apaga, nova luz é ligada no portal dos corações. Nossa Live TV foi esta claridade premiada inúmeras vezes, e que surgiu na horinha certa. Foi feita uma pergunta esses dias a saduceu moderno na televisão. Deus, como dono de todo o poder, terá cedido o poder a Hitler? Foi a pergunta de alguém para um saduceu. A resposta dele surgiu logo. Vou tentar repeti-la. Há ocasiões em que Deus não participa desta transferência de poder para governantes corruptos. Satanás é o provedor de força nesses casos. Satanás é aquela figura maravilhosa da parte deles. Escutem com atenção esse diálogo de Pilatos com Jesus para que vocês entendam. Eu tenho poder para te libertar ou para te crucificar, disse Pilatos. E o mestre respondeu na hora: não terias este poder se do alto não te fosse concedido. João 19, versículos 10 e 11. Percebam, amigos, para crucificar Jesus, o poder veio de cima. Então, por que esse Satanás incluído aí na história dos governantes corruptos? Se o poder para crucificar Jesus veio dos céus, isto elimina fontes espúrias com esta valorização de Satanás pelo saduceu. O maligno inventado existe apenas na imaginação dos seus usuários distraídos. O tema de hoje será olhos e tapete mágico existem. Teu olho é a luz do teu corpo. São palavras de Jesus entendidas como faculdade de enxergar coisas espirituais que nos rodeiam. Até mesmo tradutores experientes revelam dificuldades ao lidar com elas, pelo fato da palavra olho se encontrar no singular. Porque são dois os olhos. Desde que duplos, esses órgãos deveriam ser colocados no plural, pontifica o Serafim. Exemplares dos evangelhos traduzidos por Ferreira de Almeida, pelo menos alguns que possuo, registram olhos no plural, erroneamente. As edições do padre Pereira de Figueiredo e de Huberto Roden traduzem certo, acompanhando os originais. Na versão grega deste texto, a palavra oftalmos equivale a olho, não a olhos. A confusão é gerada pela duplicidade dos órgãos. Pressupondo tratar-se de engano, respeitáveis tradutores não perceberam que olho espiritual era a terceira visão em nosso rosto. Terceira visão em nosso rosto. Jesus não falava de olhos físicos. Esse olho não aparece, é invisível. Embora o símbolo tenha sido tomado de olhos corpóreos,
O simbolizado refere-se à nossa visão espiritual. Aqui não existe duplicidade, a visão é única. Dizem iniciados que este olho se localiza na testa, entre as sobrancelhas. Temos apontado centelha que os viventes carregam. A luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. João 1, verso 9. Esse olho espiritual acessa esta luz. Ele vive desta luz. O místico espanhol João da Cruz o menciona como uma espécie de antena que atrai as ondas divinas. Atrás desse olho metafísico existe medida ou medula que serve de ligação entre o cérebro e a coluna vertebral. É parte sensível do organismo humano e tem sido chamado de centro cósmico. Através desse centro cósmico, as vibrações espirituais penetram pelo olho e são espalhadas pelo corpo. Por isso Jesus expressou com clareza: teu olho é a luz do teu corpo. Se o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Ora, se a própria luz que existe em ti se houver tornado em trevas, que grandes trevas serão. Mateus 6, versículos 22 e 23. Há tradutores que substituem a palavra simples pelo vocábulo bom, para expressar o oposto da palavra mal. Não é este o caso, porém. O texto grego fala em aplus, que significa simples, e poneros, que quer dizer mal. Não é este o caso, porém. Vejam só, meus amigos. A gula nasce no nosso olho e contamina o resto do corpo. Certa vez deparei cidadão procurando frango assado, ali pelo centro da cidade. Era hora de almoço do domingo. Indiquei grupo de assadores que eu já testara, eu já conhecia. Passei agora mesmo por lá, eu lhe disse, eles são especialistas. E rematei, o cheiro está convidativo, amigo. Ele estendeu o olhar de tamanha gula para os lados dos assadores, que me despertou uma risada incontrolável. Literalmente o cidadão babava de tanto apetite. Aquele homem parecia esfomeado de corpo e alma. Mas o fato é que nós não estamos aqui para falar de frango assado, nem do almoço de domingo. Abandonando esta parte hilariante, voltemos ao trabalho. Não é deste olho guloso que nós estamos falando. Nós estamos falando do olho espiritual. Olho viu, olho gostou, olho exigiu. Esse desvio foge ao sentido do texto, amigos. Pode ser o começo da verdade. Nada disso, porém, é definitivo. Não acreditamos que Jesus tenha envolvido olhos carnais no imbróglio, porque não cabe.
A colocação da palavra olho no singular confirma o sentido. Se Jesus se referisse aos olhos corpóreos, ele teria dito olhos e não olho. Outra coisa estranha no texto é a colocação da palavra simples em oposição ao termo mal. Por que não o vocábulo bom, antônimo de mal, ou complexo, antônimo de simples? Se conciliássemos afinidades, facilitaria nosso entendimento. Não é a nossa comodidade que está em jogo, todavia. Não é. É a pureza dos termos de Jesus que deve ser preservado. A palavra simples define melhor a ideia do mestre. O termo latino simplex é derivado de sineplica, que quer dizer sem pregas ou sem dobras, como explicou Huberto Roden. No mundo simples da racionalidade não existem dobras. Tudo é singelo, como a luz branca, que é a síntese de todas as cores. Bondade, na versão genial do nosso Rabi, é algo diferente de simplicidade. A simplicidade pode até incluir bondade, sim, como ingrediente, mas a simplicidade vai além. Simplicidade, na acepção que estudamos, é implosão de antigo edifício construído pelas ilusões. Tornar-se simples é desprender-se do entulho acumulado de muitos séculos. Não é somente conceito ético, não. É estado de bem-estar físico que alcança o nosso espírito. É a maneira mais saudável de viver. Ninguém pense que tal simplicidade exija roupa modesta. Não tem nada a ver com roupa. Envergar roupinha sem luxo e sair apregoando simplicidade tem pouca importância em termos de aperfeiçoamento. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos vocês para acessarem nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza de bons amigos. E não esqueçam as mais de 300 de palestras no YouTube e no Facebook, Live TV Ponta Grossa. Dia e noite à disposição de vocês. As páginas Getúlio no YouTube 1, 2 e 3, constantes do site, estão linkadas em lista de palestras. Escolha dentre elas pelo nome da vontade, da preferência de cada um. Clique, aprecie e divulgue. Nos fará um grande favor. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o conteúdo se encontra no Facebook Live TV PG. Procure as palavras Quarta Dimensão nos quadradinhos das ofertas e o Getúlio vai aparecer imediatamente. Tem que ver lá Quarta Dimensão, não importa a figura que apareça. O que vale mesmo é a palavra Quarta Dimensão.
Parabéns e agradecimentos aos amigos Fernando e Zube pela preciosa colaboração. Gratidão da mesma forma aos amigos que curtem nossas palestras e registram seus nomes. Que Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Na sequência, nosso tema: olho e tapete mágico. Existem. Existem. Nossa mensagem trata de coisas ligadas ao corpo místico. Ser simples na exata proporção do idealizado será desprender-se das amarras da vaidade exigente. Ser alguém você mesmo, sem os artifícios forçados pelos protocolos mundanos. Este é o certo. Cristão não pode viver com água pelo pescoço, quase se afogando, não. Ser humano se afoga nas águas canalizadas por ele mesmo. O livro O Fio da Navalha, do escritor Somerset Maugham, nos conta a história de jovem que se apaixonou por um rapaz pobre. Ele não era pobre assim no sentido comum do termo, não. Seremos mais claros se o designadarmos desprendido. Ele não se ligava a certas coisas mundanas. Cultivando valores espirituais, não havia espaço para ambições que desfigurassem o seu caráter. Buscando ideais fora dos padrões humanos, ele se desprendera totalmente das seduções. Sou feliz, dizia, ganho o suficiente para viver, por que mais? Sua namorada fez tudo para acrescentar ambição em sua vida, mas seus esforços resultaram inúteis. Então ela preferiu casar com alguém rico e poderoso, buscando garantir melhores chances de viver bem. Ela jamais esqueceu, porém, o antigo namorado. O marido próspero satisfazia todos os seus desejos, e assim ela disfarçava frustrações românticas. Dinheiro nunca foi problema. Ela se amoldou com a vida sem sobressaltos, até que o marido rico perdeu tudo que tinha em operação arriscada. Ficou pobre. Foi aí que a jovem concluiu: fiz troca desastrada. Troquei amor legítimo por mala de dinheiro. De mala vazia e sem amor, me resta voltar à estaca zero. A personagem deste romance foi vítima da complexidade. Ao contrário dela, o seu namorado viveu escolha sensata, desobstruindo sua visão espiritual da fuligem produtora de miragens. Ele viveu sem sobressaltos. Ele não deixava acumular picumã no canal de ligação entre seu corpo e o Espírito Divino. Escutem o que disse Jesus: se a própria luz que há em ti se houver se tornado em trevas, que grandes trevas serão. O personagem do romance mostra vantagens de manter o olho místico desobstruído e limpo. Olho místico, este aqui. O personagem do romance mostra isto. A moça da história fazia gênero diferenciado.
ela configurava caso típico de olho mau, nas palavras do mestre. Rejeitou aquele que lhe oferecia o tesouro do amor e foi em busca de alguém que não lhe falava ao coração. As palavras de Jesus foram claras. Se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Mateus 6, versículo 23. Isso significa que somos únicos responsáveis pela incidência de trevas em nosso canal de ligação. Deus nos entrega a mochila completa, com todas as ferramentas, para bem vivermos a experiência carnal. Deus é tão precavido que nos entregou até mesmo o olho, pelo qual podemos interagir com a espiritualidade. No Sermão da Montanha, Jesus prometeu: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus face a face. Mateus 5, verso 8. Fábula antiga de origem judaica nos conta que Jesus passou certa vez pelo pátio de mercado. Cachorro morto ali no pátio, mostrando sinais de violência, estava estendido na rua. O povo em volta, curioso, fazia comentários. Que coisa horrorosa! Disse jovem, fugindo dali com pressa. Vira-latas e ladrão deve ter sido este cachorro para sofrer tamanha violência, foi a exclamação enojada de porteiro do prédio. A pele já está derretendo de tão podre, bradou o samaritano antes de cuspir sobre o cachorro morto. Foi quando Jesus se aproximou. Pondo seus olhos sobre a carcaça do animal, o Nazareno disse: que lindos dentes tinha este pobrezinho. Todos voltaram as faces assombradas. Assombradas, amigos. Todos voltaram as faces para enxergar quem encontrar a beleza num simples cachorro morto. Como pode alguém encontrar coisa boa neste foco de podridão? Exclamou o escriba, escandalizado com Jesus. O fato, amigos, é que o Nazareno enxergava a beleza em toda parte com seu olho mágico. Espírito puro, o nosso Rabi avistava todas as coisas através do filtro da compaixão. A compaixão é um filtro poderoso. Quando o nosso olho espiritual se torna simples, revestido em caridade, ocorrerá conosco a mesma coisa. O mundo espiritual não tem pregas, porque o mundo espiritual é formado basicamente de luz. Luz foi a primeira coisa que Deus fez quando criou o nosso planeta. Fiat lux. Faça-se luz. Foi sua determinação básica. Os sábios da era atômica, milhões de anos depois, descobriram que tudo é luz. Energia é luz condensada. Matéria é luz congelada. É tão profundo esse conceito que chegamos à conclusão óbvia. Se conseguíssemos descongelar todas as matérias
e descondensar as energias, restaria apenas e tão somente a luz. Nada mais que luz. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Retornamos com o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Vocês já imaginaram a triste figura de alguém há 12 anos, apontando o ano de 2020 como repleto de bons augúrios? Há 12 meses atrás ele fez esta profecia. Duplo 20, dupla prosperidade, repetia o guru de inúmeras nações ao microfone. Ele apostava em eventual acerto para depois acrescentar sua condição de profeta. Arrecadações milionárias dependem de propaganda. Os 20 duplos foram declarados bons augúrios, até que o vaticínio terminou em zebra. Além de inúmeros desastres no Brasil, em 2020, ano passado, a pandemia impôs silêncio aos 20 duplos de triste memória. Jesus advertiu: palavras ociosas que homens proferirem exigirão prestação de contas no dia do juízo final. Mateus 12, versículo 36. Cuidado com profecias falsas, amigo. Elas podem contaminar o seu discernimento e prejudicar o seu raciocínio. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuidade do tema de hoje. Olho e tapete mágico existem. A luz é a mãe de todas as realidades do mundo físico. Deus a criou e ela forneceu o ingrediente para a criação de todas as demais coisas. Tudo é feito de luz. Faça-se luz, disse Deus, e a luz foi feita. A luz que devemos conservar em nosso olho simples é oriunda também desta luz primordial. No governo de Ivan o Terrível, aprisionaram 7 pobres operários que não possuíam recursos para contratar advogados. Todos sabiam quem era o criminoso, mas ninguém abriu o bico, de medo. 7 inocentes, injustamente acusados, amargaram preciosos anos de suas vidas na prisão. Ninguém teve coragem de apontar o culpado. O grupo permaneceu em cela minúscula, dormindo sobre colchões imundos, que exalavam odor insuportável. Ninguém foi capaz de imaginar o desalento e a tristeza daqueles pobres figurantes. Quase em completa escuridão, os prisioneiros sofriam no limite da resistência física e moral. Não lhes restavam esperanças nem tréguas. Os poucos minutos que conseguiam dormir representavam únicos momentos de esquecimento e alívios. Juvenal Hermida, de repente, teve uma inspiração. Ergueu-se num velho banco e, pela abertura da grade, passou a descrever o que ele enxergava lá fora.
Ele descreveu o casal de namorados no bosque, abraçadinhos, trocando carícias. Em seguida esboçou o retrato de criança de cabelos dourados, treinando os primeiros passos. Velhinhos sorridentes jogavam cartas, gesticulando animados em bancos de jardins. Jovem mãe liberou o seio farto, mostrando satisfação e alegria ao alimentar bebê faminto. A criança sugava com voracidade cada gota daquele líquido benfazejo. Cachorro teimoso pisoteava canteiros floridos, abanando o rabinho. Juvenal Hermida passou a descrever tais cenas com palavras calorosas todas as tardes, às 14 horas, quando a sessão começava. Os encarcerados aguardavam aquele horário com ansiosa expectativa. Aquelas descrições do mundo além das grades viraram bênçãos divinas, provocando comentários prazerosos. De certa forma, aquilo alimentava esperanças e os libertava do caos e da loucura. Era como se raio de sol entrasse e o calor invadisse suas almas e a vida voltasse aos padrões antigos. Visualizavam cada episódio como se lá fora estivessem. Pareciam tições acesos, acionando lampiões em noites escuras. Todos sonhavam reforçar ou retornar para sua gente e antegozavam as doçuras da liberdade. Nessa altura de tanta expectativa aconteceu o imprevisto. O narrador Juvenal Hermida morreu e os detentos terminaram mais prisioneiros do que nunca. Juvenal Hermida desencarnou vitimado por derrame cerebral. E agora? Quem poderia ocupar o seu lugar? Quem seria capaz de continuar corporificando migalhas de ânimo naquele inferno? Rafael das Neves foi escolhido por unanimidade. Ele se ergueu apoiado no ferro da grade e olhou para fora, cheio de expectativa e curiosidade. Esperava enxergar festa colorida, conforme descrição do seu antecessor. Não havia festa, porém, nem praça, nem gente. O lugar era ermo e entediado. Toda a região era charco, lamacento, escuro e triste. O companheiro falecido os enganara durante todo aquele tempo, inventando imagens fora da realidade. Juvenal Hermida fora mentiroso e cruel, na opinião exacerbada daquele grupo desesperado. Rafael das Neves, todavia, não partilhava da opinião dos seus companheiros. Amigos, ponderou Rafael, não sejamos injustos. Muitas vezes eu percebi Juvenal descrevendo cenas com os olhos fechados. É outra razão que o desqualifica, bradou Flávio, irritado. Juvenal gozou da nossa cara. Foi neste ponto que Rafael das Neves ergueu o tom. As narrativas de Juvenal, pelo tanto que nos animaram, não podem ser lançadas no lixo da ingratidão. Só o fato de nos incutir esperança serviu para valorizá-las. Fiquem certos disto.
Alguém já imaginou que Juvenal Hermida possuía olho mágico, capaz de enxergar além deste vale imundo? Antes de condená-lo, seria justo pensarmos melhor, refletirmos melhor, com outra visão e outros lugares. Ele terá deparado as cenas que nos fortaleceram a fé. As palavras de Rafael das Neves silenciaram aquele grupo. Todos calaram queixas e concluíram: Juvenal Hermida possuía aquele olho simples mencionado por Jesus, que enxerga longe. Juvenal Hermida viajou em tapete mágico para longe, exibindo cenas consoladoras para os seus amigos. Para além dos muros daquela prisão, Rafael das Neves percebera apenas horrendo charco sem vida. Qual deles mentira? Nenhum deles laborava em falso. Foi a resposta, porque os anjos dispõem de visão, de fôlego e de asas para alcançar distâncias. Ambos disseram a verdade. Rafael enxergara com os olhos do corpo, na visão estreita dos 5 sentidos. Juvenal percebera com a visão das águias, que tudo enxerga no ponto mais alto das montanhas. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite os seguintes programas: Olhares com Anderson Pedroso, Transformando Vidas com o pastor Edson, Carro em Casa com Odine Carneiro, o infantil Mundo da Alegria com Janaína de Oliveira e agora, recente, aquele que está com ótima assistência. O nome do programa é Entre Amigos. Assista e divulgue tais programas, amigos, porque eles merecem. Já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como o cavalo de raça. E coloquem na agenda: quartas-feiras é nosso dia de encontro. A partir das 10 horas das quartas-feiras, sempre estaremos aqui na Live TV Ponta Grossa, ao vivo e a cores. Na próxima semana focalizaremos outro assunto ligado à Bíblia e aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: olho e tapete mágico existem? A visão dos que têm olhos de ver, amigos, é mistura de enxergar e de adivinhar. É amálgama de ver e sentir ao mesmo tempo. Intuição faz parte deste carisma prodigioso. Infelizmente, se trata de reserva para iniciados em grau adiantado de evolução. Os menos evoluídos podem não suportar o tranco. A vida vai se complicando, crescem dúvidas, e as trevas encobrem esta ferramenta mística. De simples que era, o olho passa a ser mau, como falou Jesus. E aqui está o perigo.
A criatura já nada enxerga além dos seus interesses. Só enxerga dinheiro e coisas de vantagens. Quando nascemos, nos acompanha a porção de luz astral, que a Bíblia chama fio de prata. Este elo que liga o espírito ao corpo funciona como mediador. Nossa vontade pode influenciá-lo. Ele é entregar funções lícitas ou ilícitas. Este mediador, de certa maneira, pode participar da arquitetura do nosso edifício corpóreo. Ele contribui para a fealdade física no rosto do perverso, reforçando cicatrizes. Ele dilata mandíbulas do guloso, umedece e estica os lábios do avarento, que conta dinheiro constantemente. Torna impudentes os olhos da mulher impura. Quando o egoísmo toma conta, os traços se petrificam e os próprios membros ressecam. O mediador plástico aliado da natureza faz do corpo o retrato das almas. É aquilo que Jesus disse: se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Mateus 6, versículo 23. A consciência se torna de tal maneira inútil que se considera edificante aquilo que desperta gargalhadas. Já não restarão limites nem fronteiras no horizonte dos viventes que obscurecem sua luz. A lei da vantagem torna-se objetivo deles. Tudo que represente vício vai sendo absorvido pelos olhos da gula e da sensualidade. E Jesus completa a advertência: caso tua luz se torne trevas, que grandes trevas serão. Mateus 6, versículo 23. Ninguém pode explorar caverna do tesouro sem lanterna. E você destruiu sua lanterna. Ninguém será capaz de atravessar os mares da vida sem ostentar esta tocha orientadora. Eu pergunto: que fazem as mulheres quando enxergam o rosto ressecado e sem vida? Olho nele. É resposta infalível. Para o espírito ressecado, a receita é a mesma. Olho nele. Olho do amor devolverá a visão. Na parábola das 10 virgens, Jesus imputou a condenação das virgens loucas pela ausência de óleo nas lamparinas. Elas ficaram na escuridão chorando o amor que perderam. Faltou óleo em suas lamparinas. Faltou amor em seus corações. Qual foi a consequência desta falta de óleo para as virgens? Para aquelas virgens loucas? Todos sabem. Elas desceram para as trevas exteriores na interpretação de Jesus. Que grandes trevas serão, foi a triste notícia que as virgens loucas receberam. A luz só alcança quem persevera e ama. Se não houver luz, se não houver óleo na candeia, como aconteceu com as virgens loucas, tudo estará perdido. Se não houver simplicidade do amor em nossos corações, os olhos espirituais ficarão cegos e as trevas tomarão conta. É como se a aranha gigante nos prendesse na teia. É lícito vivermos para o trabalho, para a recreação e para nossas famílias. O trabalho também é forma de oração.
Ninguém esqueça, todavia, de buscar sustentação. Forrarmos o espírito com a meditação abre o nosso olho mágico. Sejamos práticos e verdadeiros. Se nossos olhos corpóreos foram feitos para o mundo visível, nosso olho místico foi criado para Deus. Executar prioridades não é tarefa simples. Dai a César o que é de César. Envolve preocupações ligadas ao cotidiano das pessoas. Dai a Deus o que é de Deus, todavia transcende expectativas de acertos ou desacertos. Quem se move indiferente aos sinais da espiritualidade mostra descaso e cegueira. Quando Maria estava sentada aos pés de Jesus, na casinha de Betânia, ela foi censurada por não ajudar a irmã. Ela persistiu no que considerava certo, porém, ela não permitiu que desviassem seu olho espiritual da contemplação do seu Cristo. Maria se encontrava alegre, feliz e realizada. Sede inteligentes como as serpentes e simples como as pombas, dissera Jesus em Mateus 10, verso 16. Tradução é esta: olho vivo e simplicidade, vida ativa e laboriosa. Que a nossa inteligência e até a nossa malícia permaneçam respeitosamente na retaguarda do nosso Cristo. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, saibam que eu estou pedindo e vibrando ao Pai das alturas para que derrame sobre todos as suas bênçãos, bênçãos de paz, de harmonia, de tranquilidade, de prosperidade, de tudo que existe de melhor, mas acima de tudo, que transborde em nossos corações a chama do amor. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.